Entrevista hoje é com a doutora Gabriela Mansur e um prazer enorme estar com ela hoje na Alesc, aqui de Santa Catarina, onde vai ministrar daqui a pouquinho uma palestra. Ela que é referência no que se diz respeito ao combate da violência contra a mulher. Doutora, que prazer, né, estar conversando aqui com você hoje. Mas para o começo de bate-papo da gente, eu já queria pegar lá o fio da meada, que era o seguinte: você vem de uma família fortemente do direito, mas o que é que levou a ingressar e se tornar especialista em violência contra a mulher? Bom, primeiro quero agradecer o convite, Sandy, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui nessa entrevista e participando desse evento, com essa palestra aí, que vai ser um bate-papo que eu vou fazer daqui a pouco. Sejam todos e todas bem-vindas. Bom, eu sempre gostei muito do direito, gostei muito da luta pela justiça para todas as pessoas. Venho de uma família que eu fui criada praticamente dentro de fórum, de escritório de advocacia, de bancos de faculdades, acompanhando meu pai e minha mãe, que se formaram e exerceram suas profissões depois de já terem os 4 filhos. Mas o que me move até hoje e desde sempre é o inconformismo. Eu passei a ver muitas injustiças em relação às mulheres, situações de desigualdade, de discriminação, de muita violência, e não tinha muitas vozes que se levantavam para defender a mulher, principalmente nos casos de crimes contra as mulheres. Eu vi aqueles processos de família, de guarda, de pensão, as mulheres chegavam machucadas fisicamente, psicologicamente, fraudadas no seu patrimônio, às vezes com queixas e sintomas de abuso sexual, e ninguém fazia nada. E aquilo foi me trazendo uma indignação, um inconformismo, e quando eu cursei a faculdade de Direito, eu já me enveredei para esse lado, ingressei no Ministério Público exatamente para ser a titular da ação penal em crimes contra as mulheres. Doutora, você também já passou por diversos cargos importantes na Justiça do Brasil. Ocupar esses cargos relevantes, você foi preciso enfrentar algum desafio ou teve alguma dificuldade? Ah, sempre, tudo. Ninguém vê o esforço que a gente faz quando vê o resultado. Falam que é sorte. Óbvio que sorte existe, existe também a bênção de Deus, a proteção de Deus, a vontade de Deus, mas existe um esforço muito grande, é um custo invisível. Obviamente que quando você defende essa pauta, que ainda é muito vista no Brasil como uma pauta extremamente e unicamente ideológica, você enfrenta muitos obstáculos. As pessoas não atacam a Gabriela, mas atacam uma mulher que defende os direitos das mulheres, que abrem portas para as mulheres terem emancipação, autonomia financeira e a busca por justiça sabendo dos seus direitos. Então você enfrenta, assim, preconceito, discriminação, isolamento, você vira motivo de chacota, de piada, mas isso nunca me impediu de lutar. Eu acho que o objetivo é maior, você vai aprendendo com o tempo a lidar com essas situações, a enfrentar essas situações, mas também tem a questão de poucas mulheres em cargos de liderança no âmbito do sistema de justiça, Poder Judiciário, Ministério Público e na política. Você bem sabe, Sandy, como uma especialista também de estudo do tema política, a gente sabe o quanto é difícil mulheres alcançarem esses espaços. É como se eles não fossem feitos para nós. E se nós estivermos nesses espaços, é como se nós tivéssemos que aguentar tudo, porque você está aqui porque você quis, então você vai ser tratada como qualquer pessoa e não respeitando os direitos das mulheres. Passei por várias situações ruins, mas eu não posso me valer disso para dizer que foi isso que me motivou, não. Me motivou a indignação em relação a outras mulheres. A minha história não importa, importa o que eu lutei e o que eu quero conquistar para as mulheres brasileiras. Inclusive, existe uma frase que a gente considera muito bonita, né? Quando a gente diz, olha, lugar de mulher é onde ela quiser. Né? A gente sabe que é uma frase democraticamente linda, libertadora, mas são muito grandes ainda os desafios, os obstáculos que tem quando a mulher, principalmente na política, ela busca ocupar os cargos. É tanto que, por isso, no Brasil, nunca foi possível ocupar os 30% de cota, né, das vagas que são livres. Você acha, assim, que isso vai ser possível um dia, a gente chegar lá e vencer todas essas barreiras? Acho sim, defendo muito que lugar de mulher é onde ela quiser e não onde quer que nós estejamos. E é onde ela quiser, do jeito que ela quiser.
não você sendo moldada para agradar ou para ocupar aquele espaço de acordo com a vontade de outras pessoas. Tem que ser a nossa vontade, a nossa liberdade, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Então, defendo muito essa frase. Foi uma frase que eu disse num evento há alguns anos, falando na política, lugar de mulher, doutora Gabriela. Eu falei, lugar de mulher é onde ela quiser. E essa frase ficou e pode ser, aí deve ser usada por todo mundo, porque é uma frase emblemática. Mas o que eu peço? Que a gente use essa frase, Sandy, com responsabilidade. Porque nós não podemos só falar, nós temos que falar e fazer valer o significado dessa frase. Lutar para que nós ocupemos os espaços que nós quisermos, sem criticar as escolhas das mulheres. Muitas vezes, eu passei por isso nesse estágio em que eu fui candidata a deputada federal. Eu acredito, e aqui eu vou fazer uma queixa, e é a primeira vez que eu falo sobre isso, já que você me abriu esse espaço, eu estou na Casa Legislativa. Eu não obtive o apoio das mulheres da forma que eu pensei que eu teria. E isso me trouxe uma decepção, me trouxe uma certa frustração momentânea, porque eu percebo que eu não estou ajudando essa mulher, aquela mulher ou aquela mulher. É para o coletivo feminino. Enquanto nós não alcançarmos isso, nós não vamos avançar. Então, usem com responsabilidade, respeitando os seus direitos, as suas escolhas e das outras mulheres também, dando as mãos para essas mulheres, ainda que você não concorde com o pensamento dela. Nós não podemos ser usadas como massa de manobra na mão de outras pessoas que têm outros objetivos e não a defesa da liberdade dos direitos das mulheres. Lugar de mulher é onde ela quiser, mas nós precisamos ainda fazer valer essa frase, como se fosse uma lei, um mantra da mulher brasileira. Mesmo se ela quiser ser dona de casa, se ela quiser ir para a política, se ela não quiser estudar, se ela quiser ser A, B ou C, do jeito que ela quiser, com a roupa que ela quiser. Me questionavam muito mais se eu estava de gravata do que eu era promotora de justiça especialista nos direitos das mulheres. O que vale para as mulheres brasileiras? Quem defende a pauta delas ou quem se veste do jeito que elas querem? Mas te ver de gravata me impulsionou a comprar uma para mim, sabe? Porque eu sempre tive muita vontade. E você não trouxe hoje essa gravata? Não, mas eu vou comprar uma e vou usar. Que bom. Eu vou te mandar uma de presente. Obrigado. Doutora, voltando aqui ao nosso assunto, né, quebrando só um pouquinho aí o protocolo, mas você foi fundamental em se fazer justiça com muitos casos, inclusive um que teve repercussão internacional, que foi o caso de João de Deus. O que isso significa para você dentro da sua profissão? Que ninguém está acima da lei. Que existe justiça para todas. Basta nós procurarmos ajuda e sermos acolhidas por pessoas comprometidas que sabem o que estão fazendo e que, de fato, têm um serviço a prestar para a sociedade brasileira. É aquela coisa que faz o coração bater mais forte. Eu não consigo ver uma mulher pedindo ajuda e deixar de atendê-la, independentemente de quem seja o autor dos fatos. Para mim, se é presidente da República, se é um líder espiritual, se é um grande empresário, quem quer que seja uma pessoa da comunidade, cometeu um ato de violência contra a mulher, eu vou tratar da mesma forma, protegendo essas mulheres. Eu acabei sendo atacada, eu acabei sendo perseguida, hoje em dia eu estou sendo ameaçada, stalkeada, perseguida, assim, quase que diariamente, mas nós estamos firmes e fortes no nosso propósito de combater a violência contra a mulher, para que as pessoas saibam que não existe uma intimidação neste contexto. Quando a gente sabe o que tem que ser feito, a gente quer fazer, nada nos impede de lutar por todas as mulheres. E o caso do João de Deus, Sandy, abriu portas para que outros casos de violência contra a mulher cometidas por pessoas hierarquicamente superiores, por domínio financeiro, de relações familiares, espirituais, profissionais, pudessem denunciar. A partir do caso do João de Deus, outras pessoas com cargos, ocupando cargos de liderança ou de alguma soberania sobre outras mulheres, puderam e conseguiram denunciar, e nós conseguimos fazer justiça e proteger essas mulheres. Nesse contexto de combate à violência, a senhora também é autora de alguns projetos, inclusive como Justiça de Saia, entre outros. Só queria saber o seguinte, como funciona e qual o objetivo desses projetos? O Justiça de Saia começou com um blog, porque eu queria falar sobre os direitos das mulheres e não tinha espaço institucional. E aí eu falei, eu vou fazer.
Eu via muito blog eu estava grávida do meu terceiro filho, licença maternidade, eu comecei a ver blogs de maternidade. Falei, por que não criar um blog para direitos das mulheres? Falando sobre a lei, sobre onde a mulher busca ajuda, sobre casos que nós fazemos e atuamos no Ministério Público. E aí eu fiz um blog, esse blog foi aumentando, porque não tinha, aí se tornou uma plataforma, eu punha notícias, punha decisões, falava um pouco das coisas. Dessa plataforma, nós acabamos desenvolvendo alguns projetos, que são projetos de combate à violência que eu não consegui implementar internamente no Ministério Público, então eu desenvolvi o Tempo de Despertar, que é a ressocialização do agressor, que diminuiu a reincidência de 65% para 2%. Eu desenvolvi o projeto Tem Saída, que é o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, para que elas tenham independência financeira. O Movimento pela Mulher, que é corrida e caminhada para a mulher buscar qualidade de vida. O Mensana, que é a identificação da violência psicológica, são os traumas e as consequências da mulher que sofre violência. E também, por fim, o Justiceiras, que hoje se tornou um dos maiores projetos online de atendimento multidisciplinar às vítimas de violência. Então, todos eles se transformaram num instituto, e o Justiça de Saia hoje é um instituto que desenvolve políticas públicas para a defesa dos direitos das mulheres com esses projetos pioneiros, e vocês estão convidados e convidadas a fazer parte do nosso instituto e também do projeto Justiceiras como voluntárias. Parabéns. Doutora, nós, mesmo com tanto movimento, né, nós estamos agora nos 16 dias de ativismo da luta contra a violência da mulher. Com tantos movimentos que são feitos, com tantas ações, nós presenciamos assim, vimos que o aumento no número de feminicídios, ele tem crescido, né? É assim, uma coisa, às vezes, que quando a gente para observar e ler as notícias, se torna até assustador. Podemos acreditar que possa existir medidas, como pode ser feito isso para que a gente possa eliminar ou pelo menos reduzir esse número? O que eu percebo? E o que eu observo e tento chamar atenção e tento lutar contra? Nós não estamos conseguindo diminuir a violência contra a mulher. O que nós temos? Nós temos um aumento das denúncias, sim, mas nós não temos uma diminuição da violência. Nós não sabemos, aumentou a denúncia ou aumentou a violência? Nós não sabemos. O que eu tenho certeza é que a violência não diminuiu. E isso é muito preocupante, porque são vários avanços, conquistas, leis, e isso não se traduziu em um sucesso no combate à violência contra a mulher em termos de diminuição de violência. Nós temos a terceira melhor lei do mundo e de combate à violência contra a mulher, e somos o 5º país que mais mata mulheres por sermos mulheres, e aqui já me solidarizando com esses últimos acontecimentos gravíssimos, um deles aqui em Santa Catarina, de mortes violentas de mulheres. O que nós precisamos fazer? E a partir disso eu fiz um estudo, e por conta própria, com a minha experiência, com os dados que eu tenho, com resultados positivos de projetos que eu idealizei, e percebi que nós precisamos ter alguns pilares, são 5 pilares que eu vou falar para vocês na palestra, para não deixar, para já não antecipar, só para dar um spoiler, nós temos que ter autonomia financeira coletiva, tem que ter a pasta da mulher, senão a gente vai ficar pedindo favor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, leis mais rígidas. Eu sou a favor da punição, sim, mais rígida nos casos de violência contra a mulher, do fim dos benefícios e de um processo penal mais rápido, porque a mulher desiste, tudo é demorado, o acesso à justiça é falho e ela acaba voltando para os braços do agressor e sendo a próxima vítima de um feminicídio. Defendo fiscalização das protetivas e a ressocialização do agressor, o combate à violência institucional de gênero. A mulher não pode bater nas portas da justiça, ser vítima, Sandy, mas terminar os processos sentada como ré, como se ela tivesse errada, como se ela tivesse que justificar um crime contra ela cometido. E, por fim, o engajamento da sociedade civil de mãos dadas com a iniciativa privada e o poder público. As empresas devem se engajar no combate à violência contra a mulher, que é o compliance feminino, que é um código que eu lancei e que traz resultados positivos. Nós precisamos de engajamento, nós precisamos de verba, nós precisamos de conscientização. E as empresas têm um papel, um marketing, um know-how, um borogodó brasileiro diferente para fazer essa roda girar com as mulheres no topo e sem serem mortas por serem mulheres. Doutora,
para encerrar o nosso bate-papo, porque a gente tinha muita coisa para conversar aí, né? Acho que até umas 2 horas, mas você tem compromisso a gente também. Qual seria a sua mensagem que você deixa a essas mulheres de Santa Catarina e o resto do Brasil que vai nos assistir também? Nunca julgue uma mulher que sofre algum tipo de violência. E nunca critique uma mulher que esteja lutando pelos sonhos dela, independentemente se é o sonho de ser mãe, de ser dona de casa ou de ser presidente da República. São as mulheres que vão fazer a diferença no Brasil se elas apoiarem as escolhas das mulheres. Nós viemos de uma mulher, nós damos a vida às outras pessoas e se nós não transcendermos a nossa força, nós não vamos avançar e não vamos ser felizes, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Mas se ela sofrer violência, ela não vai a lugar nenhum.